E essa mensagem eu intitulei "É possível andar sobre as águas?". E isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu coloquei como uma afirmação. É possível andar sobre as águas. Vamos ler a história que está lá em Mateus 14, verso 22 até o 33. É um texto grande, mas precisamos ler, né, as Sagradas Escrituras. Então vamos ler, que diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram alterados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Se eu não fizesse uma pergunta, não era eu, né? Então vou fazer uma pergunta bem fácil. Quem foi esse homem que submergiu ali nas águas quando teve medo e lhe faltou a fé? Quem foi? Pedro? Se eu disser para vocês que não é. Oi? É verdade. Sabe quem é esse homem? Esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Difícil, né, de acreditar? Mas esse homem sou eu. Vocês acreditem ou não? É pelo seguinte: a verdade é que nessa vida, né, essa caminhada cristã que nós seguimos, né, esperando aquele grande dia que Jesus irá voltar, todos nós enfrentamos lutas, né? Alguns lutam contra a idolatria, outros contra o mundanismo, outros lutam contra a avareza, né? Outro contra a promiscuidade. São diversas as lutas que cada um enfrenta. E eu confesso que a minha luta nessa caminhada cristã é a falta de fé. É o que tem talvez me afastado de Deus, né, há muitos momentos, a falta de fé. É por isso que eu digo que esse homem que submerge sobre as águas, quando falta a fé, sou eu. É por isso que eu me vejo ali na história de Pedro, né, nesse momento. Como eu falei, né, não era eu que ia pregar nessa manhã, e eu não ia pregar sobre isso, mas eu entendo que Deus ainda age nas nossas vidas. E ele pediu, né, para me pregar nessa manhã sobre esse assunto. Ellen White comenta essa história, ela comentando, né? Ela diz que Pedro ali tem a ousadia de pedir para andar sobre as águas, e ele começa a andar, mas com que ele vai se afastando do barco, ele começa a olhar ali para os
discípulos, né, os outros estavam no barco, pelas ondas fortes, né, e começa a ter medo, e começa a desviar o seu olhar de Jesus, e nesse instante ele começa a afundar. Então ele clama, né, Senhor, salva-me. Jesus vai até ele, agarra pelo seu braço, levanta, segura em sua mão, e juntos eles voltam caminhando para o barco, né, e os dois sobem. E após entrarem no barco, Pedro vai para um lugar isolado, fica ali triste, porque ele percebe que ele não era melhor do que os outros, que na verdade ele não tinha fé. Na verdade ele não tinha fé. E eu afirmo que eu não tenho fé porque eu não tenho motivo nenhum para não ter fé. Deus já me deu motivos demais para mim acreditar, para me ter fé. Deus já me deu motivo demais. Livramentos, orações atendidas e até mesmo experiências pessoal com Ele. Um dia, antes de eu converter, né, me batizar, ir para essa igreja, eu estava como uma pessoa normal, né, entregue aos seus deleitos, mas eu já li a Bíblia, né? E um dia eu sonhei, e você sabe que todas as noites nós sonhamos, né? Porém, a maioria dos sonhos não fica na nossa mente. E esse sonho eu nunca esqueci, porque eu entendo que foi mais do que um sonho. O sonho foi o seguinte, né? Eu estava em um certo lugar com os meus familiares e tinha uma grande ponte com uma neblina forte, né? Então eu olhava para o outro lado da ponte e eu via um homem. E aquele homem olhava para mim, mas eu estava com os meus familiares. E eu ficava receoso de atravessar a ponte e chegar até aquele homem. Mas eu tomei a coragem e comecei a andar, né? Atravessar a ponte. E eu cheguei no outro lado e vi o rosto daquele homem. Um homem já de idade, com seus cabelos brancos, com um sorriso lindo. Ele olha para mim e diz: Cassiano, se você tiver fé, você pode todas as coisas. Nesse momento eu acordo, meu coração acelerado, e eu entendi que era Jesus falando comigo. Se você tiver fé, você pode todas as coisas. Eu queria ler Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 23. Deixa eu ver se é isso mesmo, viu? É isso mesmo, Marcos 9, 23. Só avançar em algumas folhas. Marcos 9, 23 diz assim, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como eu falei, mesmo antes de eu vir para essa igreja, eu já li a Bíblia, né? E um dia eu fiz uma oração a Deus. Eu dobrei meus joelhos ali, no pé da minha cama, e orei ao Senhor que Ele me desse uma igreja para me congregar. Nas condições ali que eu vivia, né? Eu tinha algumas limitações, né? E uma delas era que eu não poderia congregar em uma igreja que tivesse os cultos à noite, porque eu não podia sair de casa, deixar minha avó, né, que já era de idade lá. E eu orei ao Senhor por isso. E não sei quanto tempo depois, né, conheci uma pessoa, uma amiga da minha prima. Todo ano a minha tia ia lá para casa, né, nas férias dela, levava a filha dela, né? Aí nesse ano ela disse: olha, vai uma menina, uma Rafaela, né, que é minha prima, vai levar uma amiga dela. Ela tem um tempo que 12, 13 anos talvez. Tá certo.
E eles vieram, né, lá para casa, passavam normalmente um mês lá. E essa menina, né, foi também. E essa menina, ela era adventista do sétimo dia. E a gente conversava sempre, né? Fizemos alguns momentos ali de leitura da Bíblia. E ao ela ir embora, ela me apresentou a TV Novo Tempo. Ela disse, olha, tem esse canal aqui, ele é muito bom, assiste. Alguns já conhecem a história, né? E eu comecei a assistir a Novo Tempo, né? Eu comecei a gostar daqueles programas. E fiz da Novo Tempo a minha igreja, né? Todos os cursos ali do Luiz Gonçalves, do Arilton, né? Gilson Brito, era apaixonado pelas mensagens, e ainda sou, né? Do pastor Kleber Gonçalves. Até que um dia eu decidi procurar uma igreja adventista do sétimo dia, né? Vim aqui pra rua, não sabia que tinha igreja, pesquisei ali na Lan House, né, que ele sempre falava do site, encontre uma igreja, né? Pesquisei no site e vi que tinha uma igreja aqui na Feira Grande. E vim para ela, né? No sábado ali, do nada aparece ali alguém, né, que nunca pisou nessa igreja. E comecei a congregar, né? Porque também, só vim perceber depois, né, isso. Deus me mostrou uma igreja onde eu pudesse congregar, que os seus cultos não eram à noite. E só depois eu vim perceber que foi uma resposta de Deus. E outras situações, né? Eu posso dizer que eu vi a glória de Deus, Deus agindo, Deus respondendo, Deus falando. Mas ainda assim, tenho lutado com uma falta de fé. Tenho muitas vezes deixado de acreditar quando eu precisava acreditar. E quando a minha esposa, né, ficou grávida, ao saber disso, eu tinha uma certeza só, que ela não ia poder continuar trabalhando, né, mesmo após o parto, e que talvez até eu mesmo precisasse sair do emprego, né, para estar mais presente na vida dela, na vida da minha filha, nos primeiros anos ali. Mas eu pensei, será que de fato eu devo sair do meu trabalho, né? Onde pelo menos era a única renda que eu tinha. Mas para que a minha fé pudesse ser vivida, eu decidi sair, mesmo sem saber o que eu ia fazer. E Deus nunca me deixou faltar nada em casa. No momento Ele abriu portas, colocou pessoas na minha vida, situações, oportunidades, e tenho levado. Mas ainda assim, eu vejo que ainda me falta fé. E eu falo isso porque todos nós sabemos, né? Nossas limitações e as nossas capacidades. Todos nós sabemos até onde eu posso ir. E eu tenho a certeza que eu não tenho ido até onde Deus me concedeu capacidade. Eu acredito que eu posso ir muito mais longe. Aliás, desde pequeno, desde quando eu me entendo por gente e comecei a raciocinar, né, e lembrar dos meus raciocínios, eu tinha a certeza que Deus não tinha me feito para ser uma pessoa comum nessa terra, que nasceu, cresceu, estudou, se formou, trabalhou, teve filhos, né, e morreu. Eu sempre achei que tinha algo a mais do que isso. E por muitas vezes me perguntei, né, qual é o sentido da vida? Será que tudo se resume a isso? A essa vida tão miserável que a maioria das pessoas vive? E eu me perguntei a Deus, né, qual é o sentido da vida? Uma coisa eu sei, eu não nasci para viver simplesmente dessa forma. Até que encontrei a resposta na Bíblia, onde no livro de Isaías diz que Deus nos criou. Ele fez eu e todos que estão aqui para a sua glória. Deus nos criou para a glória de Deus. Só que muitas vezes nós estamos vivendo simplesmente para a nossa glória, para o nosso conforto, para a nossa vida. Temos o nosso mundo e esquecemos do propósito da nossa existência.
E quando eu entendi que eu tinha que viver para a glória de Deus, aí foi que eu vi que eu de fato não tenho fé nenhuma, porque eu não tenho vivido para a glória de Deus. Não tenho usado os dons que o Senhor me capacitou como deveria usar. E uma citação de Ellen White, porque você sabe, né? Que você memoriza uma coisa quando aquela coisa mexe com você. É uma imagem que você vê que você nunca esquece. É uma frase que você lê que jamais sai da sua mente. São essas coisas que fazem com que você memorize. E uma frase que me mexeu muito, né, ao ler de Ellen White, eu nunca esqueci, é uma que ela fala, eu li, né, no livro Serviço Cristão, mas com certeza tem em outros livros, que ela diz o seguinte, que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Todos. Você se batizou, você nasceu no reino de Deus, você é um missionário. Você viva isso ou não, mas você nasceu para ser um missionário. Essa é a nossa obra aqui nessa terra, sermos missionários. Porque todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Eu não tenho sido um missionário, né? Apesar de sempre falar, né, que a minha filha seria uma missionária, que ela nasceu, né, foi um plano de Deus para ela ser uma missionária, mas como ela será uma missionária se o pai dela não é? Como ela será? E eu afirmo novamente, é por essas coisas que eu digo que eu não tenho fé. Você já ouviu falar sobre um homem chamado John Wesley? Você sabe quem é John Wesley? John Wesley foi um homem de Deus. E eu confesso que se tem alguém que eu olho e almejo a vida desse homem, né, é a vida de John Wesley. John Wesley, ele mesmo dizia, as pessoas que estavam ao redor dele diziam que ele era um tição aceso tirado do fogo. John Wesley era um tição aceso tirado do fogo. Quando ele tinha 5 anos, a casa que ele morava pegou fogo. E os seus familiares saíram, né? Saíram e ele ficou sozinho no quarto dele no 2º andar. E ao olhar humano, não tinha como aquela criança se salvar daquele incêndio. Mas os seus pais se ajoelharam e clamaram a Deus que livrasse o filho deles daquela situação. E de uma forma ali as pessoas conseguiram subir ali umas nas costas das outras e tirar John Wesley da casa que estava pegando fogo. E desde então começaram a dizer, esse menino é um tição em chamas tirado do fogo. E John Wesley cresceu e muito incentivado pela sua mãe, né, que era uma mulher de Deus, começou a cursar ali para se tornar um sacerdote, né, um pastor. Mas algo incomodava John Wesley, porque ele sentia que ele não tinha fé. Até que um dia alguém disse para ele, Wesley, comece a pregar sobre fé até que você tenha fé. Então, a partir de então, as mensagens de John Wesley eram sobre fé. Ele acreditando que um dia ele teria fé, de tanto falar sobre fé. Ele decidiu, né, após formar, ele era inglês, né, lá da Inglaterra, ir para os Estados Unidos. E lá ele iria servir como missionário. E ele vai, né, para os Estados Unidos, que era uma colônia inglesa até então. Mas pouco tempo que ele estava lá, ele ouve uma notícia que lá na Inglaterra estava acontecendo algo. Um amigo seu estava pregando e as pessoas estavam ali se convertendo. Estava acontecendo algo diferente na Inglaterra. Estava acontecendo um reavivamento e ele decide voltar para a Inglaterra. Mas nessa viagem, o seu barco ali começa a naufragar, né? E ele ali fica com muito medo. Ele achou que iria morrer, que ali era o seu fim. Mas ele olha ali para um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, e elas estavam louvando a Deus. Elas estavam cantando e engrandecendo o nome de Deus em meio àquela situação. Aí é que ele percebe que de fato ele não tinha fé.
Mas é nessa situação que John Wesley ele se converte. Ele de fato ali tem um encontro com Deus. Ele de fato entende que ele tinha que confiar em Deus. Um homem que já era um missionário, um homem que já era um pastor, mas que teve o seu real encontro com Deus naquele momento. E uma coisa eu queria dizer para você: você precisa ter um encontro com Deus. Vocês precisam ter um encontro com Deus, um encontro verdadeiro de conversão, algo que de fato mude a vida de vocês, que vire a chave da sua mente e faça de fato você entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Porque muitas vezes nós se enganamos, né? De só estar na igreja somos convertidos. Mas uma árvore precisa dar frutos. Uma árvore precisa dar frutos. E ao chegar na Inglaterra, Wesley vê aquele movimento e ele começa a pregar. E ele começa a atrair muitas pessoas para ouvir a pregação dele. Centenas, milhares de pessoas paravam e ouviam. Ele andava de a pé ou de mula, né, de cavalo, que era o transporte da época, mais de 6.000 quilômetros por ano, pregando. Pregava de manhã, à tarde e à noite, nas ruas. Nas ruas porque quando ele voltou para pregar na sua igreja, cancelaram ele. Disseram, não, essa mensagem pregue não aqui. Porque ele pregava contra a imoralidade, contra a frieza dos crentes e a falta de compromisso com as coisas de Deus. Então disseram, não, pregue não isso aqui. Então ele foi para as ruas e disse, tudo bem, sem problema, o mundo será a minha capela. Eu serei o pastor do mundo todo. E assim ele foi. E um dia perguntaram para ele, Wesley, o que é que você faz que as pessoas param e começam a lhe ouvir? E ele disse, eu me ponho em chamas e elas vêm para me ver queimar. Um homem que era cheio do Espírito Santo. Eu me ponho em chamas e elas vêm para me ver queimar. Eu tenho percebido, meus irmãos, que o que não tem nos faltado é amor pelas almas. É amor pelas almas. Outro homem, chamado John Hayden, disse a seguinte frase, na verdade era a oração dele. Ele orava assim, dai-me almas, ou sem almas eu não beberei. Essa era a oração dele. Dai-me almas, ou sem